Bom, mais uma semana, graças a Deus, entrando, não é? Primeira semana de maio, a gente já está na metade do mês de Iyar, daqui uns dias a gente tem que já abençoar o novo mês. E hoje, para a semana, é o Be'ar Sinai, mas também tem aquele mesmo problema, porque nós temos poucos Shabbatot esse ano, então fica Be'ar Sinai e Bechukotai juntos, a leitura do Shabbat de manhã. Dou uma pinceladinha no Bechukotai, só que a nossa paraxá carro-chefe dessa noite é o Be'ar Sinai, no Monte Sinai. Está no Levítico 25 até o 26 é 2. Também uma paraxá curta, né? Geralmente paraxot são 3, 4 capítulos, e aqui só temos um perek, um capítulo, que é a paraxá Be'ar Sinai. Depois você tem Bechukotai, que é a última paraxá do livro de Levítico, do livro de Vaikra, onde nós entramos depois no Bamidbar, que é o livro no deserto, ou Números, dependendo da tradução, se é hebraico moderno, hebraico antigo, ou cristã do Egito, ou da... Enfim, tem várias questões aí, as questões dos nomes dos livros sagrados. Também comemoração de Lag BaOmer. Amanhã à noite a gente entra em Lag BaOmer, que é uma das festas mais importantes, assim dizer, né, da Kabbalah, né? Para quem não sabe o que é Lag BaOmer, temos aqui uma foto imaginária, uma imagem imaginária de Shimon Bar Yochai, de Ribi Shimon Bar Yochai, ele que é o mestre, um dos principais mestres cabalista. Shimon Bar Yochai, ele nasceu no ano 70 da era cristã, da era comum, em Tivéria, no norte de Israel, no ano 70. Ele morreu em 163, estou lendo em hebraico, né? Ele confunde. 163 em Meron. Então ele viveu aí um bocado de tempo. E esse dia de Lag BaOmer, que simplesmente quer dizer o dia 33, né, da contagem do Omer, foi um dia que teve uma peste muito forte e seus discípulos morreram. Começou uma magefá, uma epidemia, e seus discípulos morreram. Então, acho que eu estou confundindo se é o Akiva, né? É o Akiva. Akiva, Akiva. É o Akiva, é o que eu sempre confundo. Quando a gente foi no túmulo lá do sábio, eu pensava que eu estava no túmulo dele, eu estava no túmulo do Akiva. Enfim, sempre vou. Tá bom, o Akiva. Então, ele é um dos discípulos do Rabi Akiva, não é? E hoje e amanhã, no caso, vai ser o dia que da sua Hilulá, da sua comemoração da sua morte, né? Da lembrança da sua morte. E geralmente quando a gente vê as comemorações de Lag BaOmer, a gente vê a fogueira, não é? Porque uma simples vela não é o suficiente para poder iluminar, né? Essa celebridade, um dos maiores, o maior cabalista, o escritor do Zohar, não é? Que é o Shimon Bar Yochai, e é um dos tzadikim, dos justos, dos santos mais famosos de todos os tempos, tanto do Iêmen até Portugal. Você vai ver o Shimon Bar Yochai sendo homenageado, e você tem os piutim, você tem os cânticos, os poemas em homenagem, né? Que nós nos judaísmos nós homenageamos tanto nossas famílias como os sábios. Nós temos aqui uma das Torot, dos ensinamentos que Shimon Bar Yochai trouxe, que foi que Deus ele se manifesta no mundo através das Sefirot. Então você tem essas Sefirot, as 12 Sefirot, que são, né, esse mapa, né, que alguns falam o mapa da vida, a árvore da vida,
onde Deus está lá no Keter, que é em cima, e nós estamos aqui no Malchut, tentando subir um pouquinho Esod, Netzach, Od, Feret, quase impossível. Alguns rabinos sábios cabalistas conseguiram atingir, né, o Tiferet, mas mesmo assim é muito complicado. Hoje em dia eu acho que não tem muita gente que consiga atingir as Sefirot. Então você tem aí, né, para quem medita, para quem faz estudos cabalísticos, é das estratégias, uma das ferramentas mais popularizadas é a árvore da vida, da Kabbalah, Ashtem Sefirot. E eu passo para você um pouquinho antes da gente cantar uma música para Shimon Bar Yochai. לא, בכבוד. יש עוד. Tá. Bem-vindo, Matheus, bem-vindo, Luan, bem-vindo aí. Obrigado por estarem aqui. E aí, boa noite, não, boa tarde. Boa Cheguei E noite. tarde, boa mas cheguei. noite. Então, boa noite. Gostoso. Então a gente falou de Bar Yochai, depois você vê o comecinho lá no YouTube. Então a gente vai cantar uma partinha do Piut de Bar Yochai. Para quem não sabe, o judeu, o marroquino, o judeu marrocai, depois do Kiddush, ele começa a cantar os Piutim e tem Bar Yochai sempre presente na sua devoção, aquele negócio, você se apega com o sagrado, né? Ele ajuda a gente. Então, a gente tem aqui tradução, não vou fazer a tradução vai ficar para vocês, mas eu acho que vocês conhecem, tem duas versões, vou cantar a versão marroquina. A gente pode começar. בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך בר יוחאי נמשכת קודש נמשכת ממידת הקודש נשאת ציץ נזר הקודש אבושל ראשך פרעך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך. Alguém quer cantar a versão Yiddish? Rabbi Shimon, Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Depois vai. Em Hassidish agora. בר יוחאי נשכת אשריך שמן ששון מחבריך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך בר יוחאי שמן משחת קודש נמשכת ממידת הקודש נשאת ציצנז הקודש חבוש על ראשך פרעך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך. Que pelos méritos, Zchut, Rabbi Shimon Bar Yochai, que a gente possa ter muito sucesso e saúde principalmente e caminhos abertos. Vamos começar. A gente tem a Parashá Be'ar Sinai. Antes a gente faz a bênção, né, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Nós temos o Be'ar Sion, Be'ar Sinai, no Monte Sinai, que é a Parashá que nós estamos estudando essa noite, Levítico 25, Vaikra Kaf Rei. Só para a gente dar uma introduçãozinha do Vaidaber Adonai Moshe Be'ar Sinai Lemor. Quando essa Parashá começa, ela começa com um diferencial, porque nós sabemos que nós temos várias parashiot, nós temos até um livro, né? Isso foi no Êxodo, no Shemot, que Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, para Moshe,
Depois ele vai desenvolvendo os mandamentos de acordo, né, com a Torá oral, já ali ele estava num deserto. E o final, as duas parashiot do final do livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, começa: falou o Senhor dizendo a Moisés no Monte Sinai. Então Moisés agora vai voltar um pouquinho aquilo que ele tinha recebido no Monte Sinai. Porque você sempre vai ver nas parashot o quê? Vai dar Ber Adonai Moshe Lemor. E Deus disse para Moisés falar. Deus falou para os Kohanim. Deus falou para Arão. Deus falou para... E essa é a primeira vez que aparece nesse livro, depois dos 10 mandamentos, essa chamativa de atenção que Deus disse para Moisés no Monte Sinai. Então é voltando para o Monte Sinai, é voltando para Matan Torá, para a entrega da Torá no Monte Sinai. É interessante falar isso também, que a gente está quase terminando a contagem do Homer, a gente está, né, mais ou menos mais a metade, já se preparando para Shavuot também, é o Hag Matan Torá, que é a festa da entrega da Torá. Então, quando Moisés agora, na Parashá Be'ar, depois Bechukotai, ele vai chamar novamente essa autoridade dessas leis que ele vai dar nessa Parashá, são as leis realmente vindas de Ar Sinai, do Monte Sinai. Eu omiti o segundo parágrafo, o segundo versículo, porque vai falar sobre Deus, sou Deus, tirou vocês do Egito, enfim. O terceiro versículo vai falar: 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podará a tua vinha e colherás dos teus frutos, porém ao 7º ano haverá um Shabat, descanso para a terra, um Shabat ao Senhor, não semearás o teu campo e nem podarás a tua vinha. Então, depois que a gente viu todas as leis referentes ao culto no Mishkan, né, no Oel HaMoed, no tabernáculo, nós vemos agora, desde a Parashá de Kedoshim Tiu, de Santos Sereis, Moisés agora se vira para a congregação. Vocês têm que ser santos. E como Yehuda disse na semana passada, a questão de ser santo não é você ser sagrado, consagrado, não é você ser apartado, você ser justo. Por isso que as leis elas vêm de justiça social, de justiça para o próximo, de leis para o próximo. Então, essa paraxá muda um pouco, voltando à terra, voltando ao Monte Sinai. Então, todas essas leis dessa paraxá vão ser relacionadas ao campo, à natureza. Quando vocês entrarem na terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacob, façam essas coisas. 6 anos, façam tudo o que vocês quiserem com a terra, mas é o 7º ano, Shnat Shemitah, é o ano do descanso da terra. Eu abro para vocês, perguntas, comentários. O que eu acho interessante nessa paraxá agora é essa coisa hoje em dia que a gente está vivendo nesse mundo totalmente preocupado com questões, enfim, aquecimento global e tudo isso, é que lá atrás já se ensinava essa coisa de, opa, peraí, vamos ter respeito à terra, vamos dar o tempo dela, a gente não pode ser louco de, enfim, trabalhar sem parar e detonar com tudo. Tipo, é meio que... nessa parte que eu vejo assim, que a Torá ela é bem atemporal, porque ela já ensina esse equilíbrio desde lá de trás. Só que a gente se perdeu, né? Para variar. A Torá ela foi dada há mais ou menos 3.700, 800 anos, e já fala dessas leis que são leis progressistas, são leis que hoje ninguém faz uma lei como essa. Hoje, no século XXI, ninguém faz uma lei sobre essa. Você vê toda aí uma disputa territorial brasileira, a gente falando da realidade do Brasil, né, para tirar os índios, os indígenas das suas aldeias para exploração da terra, sem nenhuma
responsabilidade é tirar. E você vê que há 3.800 anos, Deus falou para Moisés no Monte Sinai: opa, dá descanso para a terra. É interessante falar também na questão mais científica que o homem, a gente sabe, a sociologia, né, antropologia, a gente foi distanciando da natureza. O homem não faz parte mais dos nossos conceitos, nós não fazemos mais parte da natureza. Nós somos superiores à natureza, nós não temos nenhum contato, não somos parte de natureza, nós não somos nem mais animais, sabe? E aqui você tem Moisés, desde a saída do Egito, ensinando ao povo o respeito ao próximo, aos animais, à terra. Tem uma paraxá que eu não vou lembrar agora qual paraxá que é. Até quando você estiver cortando uma árvore, você é obrigado a verificar se tem um ninho, entendeu? Para não destruir o ninho. E se você quiser pegar o ovo para poder comer, você tem que espantar a mãe para poder pegar, para ela não ver que você pegou o ovo, para ela não ficar estressada. Então, você vê o respeito que a Torá tem à natureza, e nós, no século XXI, não temos muito esse sechel, essa consciência de lishmor et hateva, respeitar a natureza, tipo, guardar a natureza. Bom, o ano passado foi o Shanat Shemitah, que é o ano que não se planta e não se colhe, né? Então, quando você come kasher, em vários lugares, assim, vamos falar, 90% de Israel, você tinha, o Yehuda mora também aqui, a gente sabe o preço que tinha ano passado dos produtos que vinha da terra, porque nós tínhamos um Shana Shemitah, onde não plantávamos, não colhíamos na terra de Israel. Aqui tem uma placa, né? Aqui nós guardamos a Shemitah, né? Que é uma vez a cada 7 anos. Você não pode plantar e não pode colher, como a gente viu no mandamento da Torá. Mas você pode trazer coisas de fora, porque essas leis são leis para a terra de Israel. Opa, alguma coisa? Acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo. Então, você andava ano passado de trem, de carro aqui em Israel, você via realmente vários lugares de agrícolas com essa placa Kan Shomrim Shemitah. Nós aqui guardamos o Shnat Shemitah, o ano sabático, onde é proibido colher, plantar e colher nesse ano. É interessante quando você via realmente nas embalagens do certificado kasher, você via que você tinha de um ano passado 2 anos. Então, um exemplo, as frutas não estavam muito boas, não estavam muito tari, não estava muito como que é tari? Frescas. Frescas. Não estavam muito frescas, porque são 2 anos você também guardando, embalando para poder a qualidade das frutas não estava muito boa. Depois acabou Shnat Shemitah em setembro, no Rosh Hashanah, no ano passado, e já começou a plantar, colher, isso nos lugares que se guardam o Shanat Shemitah, que é o ano sabático. E, ó, filho, daqui 7 anos a gente faz de novo isso. Perguntas, comentários? Isso faz parte da Parashá que nós estamos lendo. 6 dias, aliás, 6 anos, vocês vão plantar, tudo que a terra vai dar, vocês vão colher. Mas no 7º ano, haverá um sábado de descanso, um Shabat, para vocês, para a terra guardar a terra, para a terra para a terra descansar. Numa versão mais popular. Bem-vindo vocês, Edson, bem-vindo Silas, bem-vindos todos. Bom, a Paraxá também
Be'ar Sinai, no Monte Sinai, vai falar sobre uma questão polêmica, que até o Talmud também ele vem vem, esqueci a palavra em português. O Talmud também vem questionar, vem debater sobre essa questão, que é o Shnat Yovel. Se nós tínhamos a cada 7 anos, ou se nós temos a cada 7 anos que guardar a terra, não plantar e não colher a terra, então, quando a terra de Israel, quando vocês entrarem na terra de Israel e completar 50 anos, é o Shnat Yovel. É o ano do Yovel. Acho que é traduzido como jubileu. O ano do jubileu. Onde, até peguei propositalmente essa imagem do Beit Chabad, onde você tem que tinha que anunciar que aquele ano era o ano do jubileu, do Shnat Yovel, que você tinha que tocar o shofar, e você tinha que, se você tivesse escravos e servos, você tinha que deixar eles embora. Eles não eram mais escravos, não eram mais servos. Se você tivesse adquirido um escravo um mês antes do Shnat Yovel, do ano do jubileu, daqui um mês você tinha que deixar ele embora e pagar os pitsuim, o negócio dele, Os direitos, os direitos. digamos assim, Qual que é o pitsuim? Direito, não é? é direito trabalhista, né? Direito trabalhista, tá bom. O direito trabalhista, e é isso. E isso está onde? No decorrer do nosso texto que nós estamos lendo, né? No Levítico 25, 39 e 43. Não vou ler tudo, mas tem aqui. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo, mas como diarista e como peregrino que está contigo. Ou seja, você pode encontrar na Torá a escravização. Se você empobreceu, você tem filhos, você poderia, pela lei Torá, você pode vendê-los para poder pagar sua dívida. Só que está escrito aqui, meforash, com todo o vigor. Está escrito aqui. Ele não vai ser um escravo. Ele vai ser um diarista e vai receber salário por isso. Não? E não te assenhorarás dele com rigor, como faziam os egípcios, como faziam os mesopotâmios, como faziam os portugueses, como faziam, né? Destruindo a família, destruindo tudo. Quando tivesse o Shanat Yovel, 50 anos se passou, toda a sua família vai ter que voltar para o seu lugar. O interessante dessa paraxá do Yovel, do ano do jubileu, é que se eu morasse, eu moro em Tel Aviv, vamos falar que eu tivesse nascido em Jerusalém, no 50º ano, eu tinha que voltar para minha propriedade, e quem morasse aqui nessa minha casa que eu moro hoje, há 50 anos, a sua família também vem para cá. É onde você nasceu, você tinha que voltar para o lugar que no 50º ano. Perguntas, comentários? O Talmud, só para ter os rabinos do Talmud, eles ficam brigando, porque na época, o que acontecia? Quando chegava, você sabia que não tinha calendário naquela época. Todo mês, para poder saber o que era o Rosh Chodesh, o mês judaico, você tinha que ter 3 testemunhas que iam até o Beit Din, o Sinédrio, para poder declarar, olha, nós vimos a lua nova. Assim que era todo mês, eles tinham que declarar a lua nova. Você não tinha um calendário. O ano do jubileu também, ninguém sabia quando começava. Você tinha que tocar a trombeta, escrito, você tocar a trombeta para anunciar que é o ano do jubileu. Os espertinhos, eles vendiam a casa com valor absurdo, que você poderia comprar e vender nesses 50 anos. Só que depois dos 50 anos você perdia a escritura da casa. Não, né? E eles vendiam mais caro, porque ninguém sabia quando ia ser o ano do jubileu.
Aí quando vinha, tocava trombeta que o Sinédrio declarava que era o ano do jubileu. Opa, perdi dinheiro. Então, o Talmud já vem falando que isso é um... E o próprio texto aqui fala que você não pode fazer, você não pode escarnecer o seu irmão cobrando mais caro do que o outro. E a Sheelot, perguntas, comentários, os Chachamim. Entrando no clima de Lag Baomer, eu vi uma citação do próprio Bar Yochai sobre o ano do jubileu, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, por que soará uma teruá e não uma tequiá nesse dia? Porque a tequiá é um som direto e reto. E ele responde, né? Para demonstrar, no caso, que nesse ano o som do shofar ele deve ser o símbolo de quebrar as correntes. Então tem que ser uma teruá, não pode ser uma tequiá. E eu achei bem interessante isso Interessante, que ele fala. O próprio Bar Yochai fala isso. interessante. Quem não sabe o que é teruá, teruá é o O som, o teruá, toque. o tequiá é o grande, né? Tequiá. Teruá é o 3. É. Que é o choro, né? É o choro que o Talmud vai discutir no tratado não é? A teruá é o tu, 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 tu. Ah, eu tô confundindo com o Shvarim. Shvarim. Tô confundindo com o Shvarim. Teruá é o 99 toque, e o tequiá é o para poder mesmo, né? Como você viu. O Shimon Bar Yochai vai falar disso. É interessante quando você vai. É que o problema do brasileiro, que o brasileiro é muito espiritualizado, então ele não vai ler a Torá primeiro, ele vai ler o Zohar primeiro para depois ler a Torá. Ele inverte o, o, Faz tudo o o, contrário. ao contrário, entendeu? Não sobe a escada, né? Então, por exemplo, se você encontra Shimon Bar Yochai escrevendo no Zohar sobre esse comentário, por exemplo, totalmente místico de quebrades, né? Você tem que saber qual que é o Mekor, a O fonte lugar, disso. é a fonte. E é dessa paraxá de Ovel. Então a gente tem que mesmo, antes, ter um conhecimento muito profundo do Tanakh, da Torá, para poder se embaraçar, porque é o embaraço que você vai fazer na sua vida, né? Se embaraçar estudando toda essa coisa. Olha lá. Daqui 2 anos, o Edson vai completar 50 anos. Ele falou também que vai ser o Shana Yovel. Mazal Tov. O que eu estava lendo aqui nessa paraxá é que eu acho o foco dela principal é a importância da responsabilidade social. E uma coisa interessante do Shanata Shemitah é que, olha que interessante, os produtos eles cresciam espontaneamente, né? Uhum. E você não podia, no caso, arar a terra nem fazer nada disso. Mas por que disso? Que era para fazer equilíbrio, que os pobres podiam consumir dele. É muito interessante isso. Na paraxá passada da que a gente leu, na Kedoshim, fala lá que você não pode mesmo, né? É, é, colher, tem que deixar alguma coisa para os pobres. Você não pode colher tudo, você tem que Não, deixar as total. pinotes. Você não pode, para poder o pobre vir e ter o que comer. Sim, Entendeu? é bem interessante isso. Sim. Aí Essa vem a outra importância. questão, porque você vai assim, hoje eu não vou plantar durante um ano, vou ter que esperar um ano para poder a colheita. Então, são 2 anos, na verdade, que a pessoa tem que esperar. Tudo isso para quê? Nós somos aqui peregrinos, não somos donos de nada, estamos aqui emprestados nessa terra, de acordo com o Zohar. Hoje é muito Zohar por causa do Shimon Bar Yochai, tá? Por causa do Zohar, Deus, ele fez o Tzimtzum, ele se comprimiu para que tudo que não existe coubesse dentro dele, natureza, a gente, o Admor da Hassidut, eu sempre esqueço a Hassidut, o Mei Shiloach, que é o Mordechai Yosef, eu sempre esqueço, esse nome é difícil de pronunciar. Enfim, anotei aqui em algum lugar. Enfim, eu vou depois escrever para você.
Ele Só faz. nessa, Hã? só nessa paraxá, ele coloca, são 3 vezes a importância da lei de responsabilidade social. Sim. 3 vezes ele acentua isso. Aí é engraçado, porque se a gente seguir como está, enfim, como está escrito mesmo, não precisa de toda essa demagogia socialista para mostrar que, olha, eu fiz, nós somos todos iguais. Não tem essa necessidade, porque se a gente seguir só o que está escrito, já automaticamente a gente faz isso, né? É como diz, a Torá ela não condena o rico. Pelo contrário, que o rico seja rico para ajudar o pobre, Isso né? É o é. equilíbrio. É o equilíbrio. E você vê, essa paraxá mesmo você vê isso sobre o Shemitah. Você vê que Sim, o cara que já vive da terra já é uma pessoa já afortunada, sim, né? exatamente. né? E você agora tem que dar oportunidade pro pobre que não tem mesmo condições. E vai E ter sim, porque tipo escravo. assim, a pobreza ela causa o quê? Ela causa o caos, a inveja e tudo Você isso. Aí tira o cara, o equilíbrio social, como você falou. exatamente. O equilíbrio social. Se a gente já vem da paraxá que do Oshim Tiu, Sede de Santos, com toda essa questão de proteger as pessoas, agora também tem que proteger o pobre. Que a gente, que interessante, você vem que do Oshim Tiu, sede pobres, sede sede Santos, depois você tem a paraxá Emor na sucessão das prostitutas, o que não podia ser casar, também da questão do Shavuot. E você vem baixando. As prostitutas elas eram as mulheres que o marido tinha morrido e elas não tinham sustento. O que tinha que fazer? Se prostituírem. Vai fazer o quê? Não tinha sustento. Como diz a reza, né? Que Deus escute a viúva, o órfão e o ger. Né? Os três é a categoria das pessoas que eram jogadas na sociedade. Era a viúva, o órfão e o Estrangeiro. convertido. Porque ele não tinha mesmo espaço ali. Por isso que no Talmud, no Tratado de Baba Metsiá, vai falar o seguinte: é proibido você falar para a pessoa que ela é convertida, olha aqui seus pais fizeram, o que você fazia antes? Não, Porque ela já é uma pessoa humilhada. E, nessa questão de proteger o que os rabinos vão falando, na Rabi Eliezer, etc., eles vão pegando a questão ninguém precisa saber que essa pessoa é convertida, que está aí no meio de vocês, vivendo, né, no caso tá falando do tempo da terra de Israel de antigamente, porque tem que é isso, respeitar, para não fazer uma coisa que é chamada onat devarim, que é falsificação e lachonara. Enfim, exatamente. Não pode lembrar o estrangeiro que ele é estrangeiro, no caso, um convertido que no caso não pertencia à terra, porque a gente já foi isso também, um sim, dia, sim. né? E não pode fazer a pessoa passar vergonha, como diz o Rabbi Nachman, né? Que é o mesmo que matar uma pessoa. Você fazer a pessoa passar vergonha é o mesmo que você está matando ela, devido a dom, né? Que a pessoa fica dom. Sim, sim. E dam, vem de Fica vermelha. sangue, né? É. O, os historiadores falam que na questão eu vou, né? Eu sempre tiro um pouquinho da religião. A questão que a escravização do povo judeu no Egito eram mais ou menos essas leis. Você já tinha um salário que os israelitas recebiam no Egito. Estou falando dos historiadores. E se a gente vai falar que tudo é uma questão de vendo por uma outra ótica, essas leis também poderiam ser dadas leis egípcias que Moisés adaptou e o povo de Israel seguiam. A gente sabe que ninguém seguia porque se vê essa briga toda vez, né? Vamos sempre os profetas estão falando, se vocês seguirem outros deuses, se vocês não sabem o Sefaradi na reza do Shema, da segunda parte tem a reza, tem uma parte que é a maldição de Deus, a gente não fala, que a gente não quer maldição, só quer a bênção. Se vocês forem por outros deuses, não darei para vocês a chuva, que aqui em Israel a chuva é muito importante, se não chover, não temos nada. Esse ano não choveu quase, entendeu? Foi E muito complicado. se recita quase que não escutando.
Sim, tem que ser bem. bem baixinho. Sim. Vamos lá. Guardarei os meus sábados. Aqui a gente fala das festas. Nessa paraxá, quando você fala sábados, não é o Shabat, são os festivais. Todos os Hagim, né? Tá bom. A gente passou agora para dar um pulinho na paraxá Bechukotai, que são as duas paraxot. Se andares os meus estatutos e guardar os meus mandamentos e cumprires, então eu vos darei a chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Ou seja, a paraxá de Bechukotai, que quer dizer essas são as minhas leis, né, de Rok, nas minhas leis, você tem 11 bênçãos que Deus fala nessa paraxá, e você tem 34 maldições. Ou seja, se você fizer isso, não fizer isso, eu vou mandar as bestas te consumirem. Se vocês não fizerem, não vou te mandar chuva. Então você vai vendo que para uma sociedade agrícola que precisava 100% de chuva, se a gente precisa de hoje de chuva, imagina naquele tempo. Então, era muito importante. Aí você tem os deuses dos cananeus que habitavam aqui, os cananeus com seus deuses de chuva, de prosperidade, de fecundidade. Aí você vem, Am Israel chega aqui, o povo de Israel chega aqui e coloca o Deus único, o Deus verdadeiro, e fala: se vocês seguirem os meus estatutos, ele vem dando, deixa a terra descansar. Eu lembro quando eu fiz história, tinha uma matéria sobre os povos indígenas, e os povos indígenas também têm isso. Eles não fazem igual os da Torá, óbvio, mas eles têm, por exemplo, se eles plantavam mandioca naquele espaço, eles esperavam um tempo a terra descansar. Ou seja, é um povo agrícola que sabe como que, se você deixar a terra descansar, você vai ter produtividade, ou se você deixa plantar eucalipto, aquela terra quase se perde. Depois de 15 anos, a terra não tem mais não nutriente naquela terra, porque o eucalipto secou tudo, né? Ou soja, ou braquiara, ou enfim, várias coisas. Então você tem que dar uma chance da terra, enfim, deixar descansar. Como a gente descansa, como Deus descansou quando criou os céus e a terra. Esses são os meus mandamentos que o Senhor deu a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, tudo isso é para lembrar ao povo que já tinha saído do Egito. Não são minhas leis, Moisés falando. Não são eu que acordei e escrevi, não. Foram as leis que Deus me deu quando eu fiquei 40 anos lá, 40 dias lá no Monte Sinai. Ani Adonai Elohechem, eu sou o Senhor vosso Deus. Abro para perguntas, comentários para a gente encerrar. Camilo, tá escutando? Tô. Cara, assim, quando eu tava lendo mais cedo essa paraxá, ela é um pouco grande, né? Ela tem, acho que uns 54 versículos. E pensei, talvez não seja tão interessante como foram as outras, né? Porque é algo mais prático, é algo mais de regra, de lei e tal, separar a terra. Só que, vendo agora, ela torna-se muito mais interessante do que eu pensei que fosse, né? Porque envolve não só ética, mas própria justiça, a moral, tudo isso, né? E também eu fico pensando como que o texto ele é feito para ser seguido, né? A gente pensa tipo Torá como a lei, né? E tipo, de fato ele é. Eu estava aqui contando, e eu contei até agora 4 orações imperativas, né? Que ele fala, eu sou o Senhor, o vosso Deus, né? Que é para reforçar aquilo, né? Que olha, a ética vem de mim, não tipo do homem, não, enfim, porque é um príncipe poderoso que está mandando. E eu estava aqui, eu estava te ouvindo e estava lendo aqui, deixa eu abrir aqui que eu já perdi, que é a Torá comentada do Rabino Isaac Abab da Fonseca, né? Eu não sou tão culto como o Yuda para ler o Rashi em hebraico, mas estava lendo aqui o Isaac, o Rav Isaac, fala o seguinte, né? Que ele fala que a terra ela tem que se guardar como sábado, como testemunha também da criação, né? Tipo, como que a terra também tipo, tivesse dando respaldo para a Torá, né? Olha, bora.
bora parar como testemunha do Gênesis, né? Como que Deus criou o mundo e tipo, depois descansou. Isso é muito interessante. Essa parte ética e moral da justiça, mas também essa parte simbólica, abstrata, essa parte qual a palavra? Mais simbólica do texto, né? Tipo, remete lá no Gênesis, tá? Lá na criação. Achei muito, muito interessante. Parabéns pela sua aula, gostei demais. Quando você fala sobre isso, sobre a terra é o testemunho, que as coisas estão dando certo, eu me lembro da época da Inquisição, que a Igreja Católica, como sendo o único lugar de verdade, de certo, correto, e o pessoal analfabeto, pobre, e eles viam os judeus que viviam as suas vilas com todas as perseguições que você tinha que comer, era pessoal limpo, que a Torá obriga, pelo menos, a Allahá obriga a tomar banho pelo menos pro Shabat, não é? Para ficarem pro Shabat, a mikve. E eles falaram o seguinte: opa, vamos expulsar os judeus daqui, ou massacrá-los, porque se eu falo pro meu povo que eles são o povo sagrado, o povo correto, e eles vivem na miséria, e eu falo que os judeus são o povo do demônio, e eles estão prósperos, e agora? Então é mais fácil você tirar. Então, quando você fala que a terra é o exemplo, então, por exemplo, Deus deu a terra para o povo de Israel. Então você tem que guardá-la para poder mostrar também para o pessoal aí, opa, estamos guardando, vocês não estão nada, vocês têm cultos de destruição da terra, você tem culto de Moloch, culto de outros deuses, mas eu estou aqui sem essa carnificina que vocês tinham, por isso que também Deus fez o templo sagrado, para poder, opa, se vamos matar os animais, que sejam aqui dentro do sagrado, e que ninguém tenha era o culto que era para alimentar os sacerdotes. Não era o que jogado fora, era as partes ali que era para Deus e a parte que era para o consumo. Enfim, interessante isso falar. É só uma palavrinha aqui. É, você falou do Urashi, mas a Boab da Fonseca não fica muito atrás, não, viu? Você também é culto, se for fazer a comparação de estudo. Eu nunca ouvi um comentário da Torá de Abu da Fonseca. É incrível, é Eu incrível. nunca vi na minha vida. Tá vendo? A gente tem uns estudiosos aqui que não falam. Olha, Ó, então a próxima paraxá, da próxima semana, a gente já vai ler Números, que é Bamidbar. Porque essa paraxá a gente já deu já duas, né, que vai ser duas mesmo. E a gente tem uma fala. Aqui eu errei, não, né? Porque eu esqueci de editar. A gente tem uma fala que a gente fala quando a gente acaba de ler um livro da Torá, a gente lê Hazak, Hazak, Venit Hazek, que quer dizer força, força, que sejamos fortalecidos com as palavras da Torá. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Então, quando a gente lê o último versículo da Torá na sinagoga, todo mundo se coloca de pé e todo mundo canta Hazak, Hazak, Venit Hazek. Então, que nós tenhamos uma semana muito produtiva, Lag Baomer amanhã, façam fogueirinha, dancem um pouquinho, pelo menos leiam alguma coisa sobre Lag Baomer, pelo menos um estudinho básico na internet sobre o Lag Baomer. Vou para Jerusalém fazer a festa, e é isso. Hazak, Hazak, Benit Hazak. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Semana que vem, mesmo horário, domingo, 2h30 da tarde do Brasil e 8h30 da noite aqui em Israel. Isso aí. Vai ficar disponível no YouTube, já está gravado lá. E espero a participação. Semana que vem, perguntas, dúvidas. Agora começa uma coisa mais histórica, né? Legal, Bamidbar é o caminho do deserto, as pessoas ali que vão sendo... Tudo bem, é muito nome, famílias e famílias e famílias, quando as pessoas saíram do Egito, enfim, vai renovar o censo. Mas vai ter coisas interessantes nessa paraxá. Se Deus quiser, a gente estudar ela semana que vem. Shkoya, Yala, Hazak Baruch. Shavuot Tov, Bruchim Tiu. Isaac Baru.